porque aqueles que já têm residência antiga, então ele já tem o habites. Então, aqui, por isso que fala que adesão. Então, para ele ter adesão ao projeto, por isso que fala, obriga o novo plantar e pede adesão aos antigos, porque senão a parte antiga da cidade não vai ter. E outra coisa, o detalhe é o seguinte, nos loteamentos novos, o empreendedor hoje, para ele entregar o projeto para o município, ele tem que entregar o loteamento arborizado. Só que o que acontece? Na prática, às vezes a pessoa planta as árvores e depois, quando o loteamento já está habitado, não tem mais árvores, acaba tudo. Então, se passar, além do empreendedor continuar arborizando, aquelas árvores que morreram e que não foram para frente, ainda tem mais essa chance de a sua casa. Você faz uma casa no loteamento novo, para você pegar o habite, você vai ter que ter a árvore. Então, no sentido nisso aí, entendeu, professor William? Por isso que ele é obrigatório e depois fala da adesão. Mas isso aqui eu proponho o seguinte, que o projeto não tem pressa. Então, que a gente possa estudar com calma, entra outro dia na pauta. Eu falei, a minha pressa é porque a gente não sabe até quando vai ficar aqui, né? Mas só por isso. Presidente. Eu estava falando com o colega relator sobre a possibilidade, Remirto, de adequação, que a gente pode tirar alguma coisa desses outros e revogar o que, né, formatar uma única lei. A proposta era justamente essa. Nós temos aí um projeto de lei, 3 leis e até uma indicação. Não sei de quem é a indicação, acho que do colega Jadir. Diz que é árvore. Tá, acho que a gente pode incluir tudo isso. E caso haja um interesse até da presidência da casa, solicitar, mediante ofício, a OAB, para que a OAB possa nos auxiliar na consolidação dessas normas, caso seja do interesse da OAB. Caso não seja, nós teremos que fazer esse trabalho aqui, que é consolidar as 3 leis, mais o projeto, e até mesmo fazer uma reunião, Remito, para saber por que estas leis não funcionam. Por exemplo, olha essa lei aqui, a da institui o projeto Uma Criança, Uma Árvore. Ela fala que o município de Nova Serrana é obrigado a fornecer aos pais das crianças que nascem no município. Aí depois fala que os pais poderão, no prazo de 90 dias, requisitar a entrega da muda. Mas o próprio hospital não deve informar o pai que ele pode, muito menos que ele deve, fazer isso. Imagine se houvesse a obrigatoriedade que o senhor quer impor nessa nova norma a este pai ou esta mãe. Por quê? Esses aqui estão tendo custeado um parto de quase R$4.000 no Hospital São José. Então, eles poderiam dar um mínimo de contrapartida, colocar o nome da criança na árvore, né, para poder demonstrar que aquela criança nasceu em Nova Serrana e que aquela árvore ali é fruto daquele nascimento. Eu acho que nós temos que caminhar nesse sentido. E estabelecer punições para os donos de loteamentos que colocam essas árvores e depois não voltam para cuidar. Pelo menos durante um tempo, eles serem responsáveis. E depois, o município. Eu acho que nós precisamos discutir muito em cima dessas leis e fazer uma lei mais ampla, mas vigorosa, que possa ser efetivamente cumprida. E não seja mais uma lei. Porque é ruim até para o parlamentar. Porque amanhã ou depois, o eleitor, sobretudo aquele que é ligado à questão ambiental, vai virar assim: ô, Remito, mas o senhor fez um projeto lá, mas não deu em nada. Mas, na verdade, não é porque não deu em nada porque houve inércia do Legislativo. O Legislativo fez a parte dele. Ele propôs a lei, votou e aprovou. No entanto, os outros mecanismos da sociedade que não caminharam junto. O caput do artigo 148 citado aí da Lei Orgânica, ele é muito claro. Ele é até uma reprodução 225 da Constituição Federal, que diz que o meio ambiente ele é uma responsabilidade de todos, do poder público, da sociedade, das empresas, de todos. Então, assim, a gente muitas vezes cobra os nossos direitos, mas não assume as nossas responsabilidades. Obrigado.
Colega Remito, de acordo? De acordo. Inclusive, você está falando aí do cada criança que nasce, mas hoje talvez mudou, mas a maior parte das crianças não nascem em Nova Serrana, então esse projeto, quer dizer, tem o seu valor, mas a gente pode ver que não está caminhando, o meio ambiente não está ganhando, entendeu? O meu interesse é que, da agora para frente, a gente resolva esse problema de arborização. E outro detalhe, quando eu estava na Secretaria do Meio Ambiente, a pessoa pede para plantar uma palmeira. Até eu fiz aqui, o Jadir trouxe para mim uma proposta de emenda. Aqui, ó, fica proibido o plantio de árvore e espécie de palmeiras e árvore de grande porte, uma vez que essa poderá ocasionar muitos danos futuros para os moradores e para o município. Porque quando eu estava na secretaria, para dar um exemplo, 3 árvores que nós podamos, nós tivemos que arrumar o caminhão MUC. Todas elas ficaram mais de R$1.000. Uma ficou em 1.200, outra ficou em 1.600. Você vê, quando que o município vai ter condição para podar uma árvore, tirar uma palmeira de grande porte que foi plantada no lugar errado? Então, isso aí vai onerar o município. Hoje não, mas daqui 5, 6, 10 anos é problema para o futuro. Então, por isso que eu queria colocar isso aqui, ó. Ali, se você sabe, ali perto da biblioteca, tem umas palmeiras de grande porte plantadas debaixo da rede. Não foi cortada até hoje, mas sempre estão pedindo, porque aquilo ali fica caro. Você tem que, a CEMIG tem que desligar a energia elétrica, você tem que arrumar um caminhão MUC, tudo cai em cima do município, você entende? Então, por isso que eu acho que tem que normalizar o plantio e as espécies, certo? Só mais uma observação aqui, só registrando, a Lei 2333 foi uma lei de autoria do vereador Juliano Marques Lacerda, a Lei 2312 de autoria dos vereadores Giovanni Máximo, Terezinha Célia do Carmo e também Juliano Lacerda Marques. Estas leis, uma delas, e tem uma do vereador Chiquinho também, eu não sei, eu acho que é que institui... A sua não? Mas um outro registro é o seguinte, nesta lei específica que é a 2333, no artigo 14, diz que após a publicação estaria estipulado o prazo de 180 dias, portanto 6 meses, para a elaboração do plano diretor da arborização. Então por que a gente não reúne essas leis todas e façamos aí, se não foi feito ainda, que há de se procurar se foi feito, pessoal aí da secretaria, o plano diretor da arborização. Porque isso aqui já era previsto de acontecer, vereador Remito. E a gente, acho que conta com o senhor para poder fazer esse plano, né, em conjunto com os vereadores, reunir tudo e vamos fazer o plano. Vamos pesquisar outros municípios, como que funciona esse plano em outras cidades. Plano diretor da urbanização, que já é até um primeiro passo para o plano diretor, que com certeza estará por vir. Então, o projeto 093 encontra-se suspenso para adequação com o vereador Remito. E vamos para o projeto 089, que altera o dispositivo constante na Lei Municipal número 1844/2005, de 22/12/2005, que dispõe sobre a instituição da autarquia municipal denominada Fundo Previdenciário Municipal de Nova Serrana. Com a palavra, a procuradora. O projeto de lei 089/2019, de autoria do Poder Executivo, ele visa alterar o anexo do artigo 75, a fim de atualizar, de acordo com a mensagem de encaminhamento, o Poder Executivo justifica o projeto 089, no disposto do artigo 75 da referida lei número 1844/2005, o município deve realizar aportes financeiros para cobrir déficits previdenciários do fundo, constatado a cada ano na revisão atuarial, sendo que os valores constantes do projeto de lei anexo foram extraídos da reavaliação atuarial do exercício de 2019, elaborada conforme determina a portaria do Ministério de Previdência Social, número 464, de 19 de novembro de 2018, para preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do município, estatuído no caput do artigo 40 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional número 41/2003.
Senhores vereadores, o projeto 089, ele foi analisado tanto pelo analista quanto para o setor contábil. Foram solicitados diversos documentos, todos já se viram juntados à proposição. No caso, foi solicitada a estimativa de impacto, que já se encontra na casa, impacto financeiro, a declaração de adequação orçamentária financeira, a apresentação de estimativa de impacto orçamentário e financeiro e a declaração de adequação orçamentária e financeira pela presidente da casa e pelo prefeito. No caso, a Procuradoria do município também, da casa, solicitou também uma manifestação tanto do Conselho Previdenciário quanto do Conselho Fiscal do Fundo Previdenciário, que nos foi encaminhado também dia 5 de setembro agora, inclusive com a ata da reunião de todos os dois conselhos favorável à tramitação do projeto. Do ponto de vista, como é um projeto muito técnico com os valores, eu vou pedir a Deise para explicar aqui a análise que ela foi feita do projeto. Com relação à análise jurídica, a Procuradoria é pela tramitação do projeto, tá? E só a questão técnica que cabe a ela fazer, para colocar para vocês de forma mais clara, o que são esses aportes, os valores, que esses valores para 2019, eles vão ser mantidos, não tem alteração, é somente para 2020 que esses valores vão ser alterados. E eu acredito que toda essa documentação que foi juntada e solicitada, tanto pelo jurídico quanto pelo contábil, ela vai trazer uma tranquilidade para os vereadores que estão votando esse projeto, tá? Eu vou passar a palavra para a contadora Deise, por gentileza. Boa tarde a todos os presentes. A análise do projeto foi feita, além da parte que foi apresentada, eu fiz uma análise junto ao portal do Ministério da Previdência, porque lá fica publicado as informações referentes ao fundo, e conferi tudo certinho, se os valores condiziam com o projeto de lei, mês a mês, certinho, deu diferença de poucos centavos, mas eu entrei em contato com o Cristi, responsável pela empresa que fez o cálculo atuarial. Ele disse que esses centavos não faziam a diferença, né, no valor, que era só questão de arredondamento. Vou ler uma parte do meu parecer para melhor entendimento. Os aportes financeiros periódicos são realizados pelos órgãos empregadores para amortização do déficit atuarial. Anualmente, o Fundo Previdenciário Municipal deve fazer a avaliação atuarial, que é o estudo técnico desenvolvido pelo atuário, baseado nas características biométricas, demográficas e econômicas da população analisada, com o objetivo principal de estabelecer de forma suficiente e adequada os recursos necessários para a garantia dos pagamentos dos benefícios previstos pelo plano. No caso de a avaliação indicar déficit atuarial, o artigo 18 da Portaria do Ministério da Previdência Social número 403 de 2008 dispõe que deverá ser apresentado no parecer atuarial um plano de amortização para seu equacionamento. O plano de amortização deverá estabelecer um máximo de 35 anos para que sejam acumulados os recursos necessários para a cobertura do déficit atuarial. O plano de amortização poderá ser revisto nas reavaliações atuariais anuais, respeitando sempre o período remanescente para o equacionamento, contado a partir do marco inicial estabelecido pela implementação do plano de amortização inicial. Foi constatado que, na reavaliação atuarial de 2019, a data da avaliação em 31 de dezembro de 2018, o Fundo Previdenciário Municipal de Nova Serrana apresenta um déficit atuarial de R$ 139.127.651,70. Na reavaliação atuarial do exercício de 2018, com data em 31 de dezembro de 2017, que é o ano anterior, o déficit atuarial foi de R$ 91.254.472,92, enquanto na reavaliação de 2017,
feita com data base de 31 de dezembro de 2016, o déficit apresentado foi de R$ 63.348.978,96. O crescimento do déficit atuarial tem sido recorrente em percentuais elevados, 51,99% de 2017 para 2018 e 52,46% de 2018 para 2019. Para a cobertura do déficit atuarial apresentado e, consequentemente, a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do Fundo Previdenciário, foram apresentados no anexo único do projeto de lei 89 de 2019 os valores dos aportes financeiros mensais a serem pagos pelos entes patronais da Câmara Municipal e Prefeitura Municipal de Nova Serrana, distribuídos nos exercícios de 2019 a 2039. Portanto, nós temos aí o plano de custeio, que é 12,86% a parte patronal, 11% a parte do servidor, e esse plano de amortização que foi apresentado. O fundo, na época da avaliação, apresentava ativos financeiros no valor de R$ 41.759.152,02 e em dívidas parceladas com o município, R$ 38.031.587,17. Merece atenção especial a menção do atuário no documento de reavaliação sobre os pagamentos das contribuições acima apresentadas. As contribuições previdenciárias, tanto dos servidores quanto do ente público, deverão ser repassadas rigorosamente em dia. Caso isso não ocorra, os compromissos previdenciários assumidos poderão ser seriamente prejudicados no curto prazo. Dívidas pelo não repasse das contribuições deverão ser amortizadas imediatamente após serem identificadas e corrigidas monetariamente. Para ficar mais explícito, o que eu entendi, eu acredito que a interpretação de todos venha pelo mesmo sentido, é que o déficit atuarial tem aumentado muito, ele pulou de 63 milhões para 93 para 121. Ele tem aumentado muito, e isso, um dos fatores que ele deixou claro aqui no cálculo, que inclusive foi encaminhado pelo Fundo Previdenciário no documento do Executivo, a questão de atraso de pagamentos. Então, ele já deixa claro que os atrasos nos pagamentos, dos repasses, das contribuições, ele gera esse aumento, ele compromete seriamente os compromissos assumidos no curto prazo. Então, esse déficit tem crescido cada vez mais. Eu entendo que um dos motivos seja esse, seria os atrasos, e esse aumento dos aportes é um aumento significativo no valor dos aportes. Ele vai ter que ocorrer para a cobertura desse déficit, né, que aumentou um valor muito alto. Então, nós vamos ter que arcar com esse prejuízo através desse planejamento. Esse planejamento vai dar certo se não houver mais atrasos. Se houver mais atrasos, vai ter que refazer, né, no próximo cálculo, o atuário refaz, porque é obrigatório todo ano, ele vai refazer o cálculo e vai ver que vai precisar aumentar ainda mais o valor, até chegar a um ponto de não conseguir mais custear. Foram realizados cálculos para verificar se os valores dos aportes apresentados no anexo conferem com os valores apresentados no documento de reavaliação atuarial do exercício e também do demonstrativo de resultados da avaliação atuarial retirado do site do Ministério da Previdência Social. Como eu já havia dito, eu até anexei aqui todo o cálculo junto ao parecer. Apresentaram apenas pequenas diferenças que talvez podem ter sido decorrentes de arredondamento e dízimas. Então, a conclusão, o parecer da contabilidade, é que não houve prejuízo, né, dos centavos, questão do cálculo. Chamei atenção, até passei para o jurídico analisar, que o cálculo do ano passado não houve proposta de modificação do anexo da lei, embora tenha havido um déficit atuarial, né, de 53%, que foram os 93 milhões.
Contudo, não houve impacto financeiro para o fundo, porque o plano que o atuário apresentou, os valores também só variavam a partir de 2020. Então, nem no ano de 2018, nem no ano de 2019 havia alteração dos valores dos aportes. Eu coloquei aqui ressaltando a questão da inadimplência e do aumento. A questão contábil, ela está ok, os cálculos foram verificados, né, e é só mesmo essa questão de avaliação do jurídico aí, não ter sido apresentado, não houve impacto financeiro para o fundo, né, não ter apresentado a alteração do projeto no cálculo do ano passado, mas só mesmo para dar uma olhada. E também a questão que o Dr. Lenine apresentou no parecer dele, com relação à participação do sindicato e de um servidor da Câmara Municipal no cálculo atuarial, que tinha disposição legal e que nós não verificamos essa participação. Obrigado, Deise. Doutor Lenine. A questão que eu queria ressaltar é exatamente essa que foi dita pela Deise ao final da explanação dela. O artigo 75 da Lei 1844, ele teve um parágrafo 9º acrescentado pela Lei 2545 de 2018. E esse parágrafo 9º prevê que a reavaliação atuarial a ser efetuada pelo fundo, conforme previsto no artigo 95, ela deve ter participação ativa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, de um servidor efetivo do Poder Executivo e de um servidor efetivo do Poder Legislativo. Pela documentação que me foi repassada, a reavaliação atuarial não contou com a participação do sindicato e de um servidor efetivo desta casa. E com relação ao servidor efetivo do Executivo, também penso que não teve a participação, porque a reavaliação foi assinada exclusivamente pelo servidor, que é o atual presidente do fundo. Então, eu chamo a atenção de Vossas Excelências para essa questão, para esse requisito formal de realização da reavaliação atuarial, que é o que baseia a tabela que está anexa ao projeto. Ou seja, todos esses cálculos, todos esses valores são realizados com base na reavaliação atuarial. E a reavaliação atuarial tem que contar com a participação do sindicato e desses dois servidores efetivos. Como observado pelo doutor Lenine, relator, por favor, pode ir. Gostaria que constasse em ata essa manifestação de que, pela Lei 2545 de 2018, que incluiu o parágrafo 9º ao artigo 75 da Lei 1844, não houve a participação do Cisnova, aqui representado. Não, né? Não. E também não houve a participação de um membro do Legislativo, servidor efetivo, e possivelmente de um do Executivo, pois até mesmo a manifestação aqui de conformidade foi assinada pelo presidente do Conselho Previdenciário e também pelo presidente do Conselho Fiscal, que são cargos nomeados pelo chefe do Executivo. Em relação à temática, né, nós percebemos que o fundo não tem respeitado a lei, não tem respeitado o Cisnova, não tem respeitado esta Câmara. Várias e várias vezes eu disse aqui que lei a gente não fica questionando, não, a gente cumpre. A gente cumpre a lei. E o que nós votamos? Não foi outra gestão, não foi outra legislatura, não. Então, quem foi desrespeitado foi cada parlamentar que está sentado nessa cadeira. Que foi desrespeitado foi esta casa. O servidor desta casa foi desrespeitado pelo Fundo Previdenciário. E quando a gente vê esses números aqui, a gente percebe que nós fomos duplamente desrespeitados. Desrespeitados até pela sociedade.
que, motivada ou não, veio a esta casa pedindo para a gente parcelar o fundo. Pedir, acho que até ser muito brando. Porque eles vieram aqui exigir e vieram com um vigor muito grande. Desde o início do mandato, a Geocira, a Sônia, são pessoas presentes aqui frequentemente. As primeiras reuniões dessa legislatura devem ter comparecido ao plenário. No início da legislatura eu já disse que esse fundo, se a gente continuasse da maneira que nós estamos cuidando, e eu trouxe números à época, ele iria quebrar em 2028. Hoje, mantido essa realidade, eu acho que não chega a 2028, não. Só não quebra porque tem alguém para pagar a conta. E quem paga a conta é o cidadão. Porque quando o fundo não consegue manter-se com a sua própria receita, o que faz? A prefeitura entra com os aportes. Hoje nós estamos aqui deliberando um aporte. Ano que vem a gente vem deliberar outro. No outro ano a gente vem deliberar outro. E para vocês terem noção, sobretudo os suplentes, o que seria o aporte é a parte que a prefeitura entra do déficit, do que está faltando. Hoje, nesse mês, setembro de 2019, todos vocês têm aí o projeto, a prefeitura tem que entrar nesse mês com R$291 mil para suprir o déficit. Não é para fazer graça para ninguém, não. Esse dinheiro falta lá na farmácia popular, ele falta lá na UPA, ele falta no hospital, ele falta na segurança, ele falta na educação. É um dinheiro que era para ser aplicado na cidade, na verdade, está custeando o rombo do fundo. Aí aparece sempre aquela situação assim. Ah, mas o fundo tem 41 milhões na conta. Tem mesmo. Tem 41 milhões na conta para custear a aposentadoria de todo mundo que está aí, para aposentar. E tem um déficit, que é uma previsão, um déficit autorial, que é uma previsão no tempo de quanto será o rombo. Então, para vocês terem uma ideia, não são números que nós criamos, são números que o próprio Executivo, através da instituição que faz aí os cálculos para ele, nos apresenta. Em dezembro de 2016, quando terminou a gestão passada, o déficit era de 63 milhões, arredondando aí para baixo. No final de 2017, primeiro ano dessa nossa gestão, já era 91 milhões. No final do ano passado, 139 milhões. Em dezembro que vem aí, daqui 3 meses, vai passar de 150 e muito milhões. Vai chegar, isso aí é quase que a receita do município no ano. Para vocês terem uma ideia, a próxima gestão, seja ela quem for, pode ser até o atual prefeito, caso pleiteie, consiga vencer, primeiro mês, por isso que não é uma preocupação com os próximos prefeitos, até pode ser o mesmo. Já vai entrar em janeiro, tendo que tirar da prefeitura 437 milhões, aliás, 437 mil, todo mês. Todo mês é uma ponte de São Geraldo. Para vocês entenderem o que é o custo. Aí, a hora que ele terminar, no final de 2024, todo mês tirando quase 700 mil. Aí vocês falam assim, tem solução? Tem. É lógico que tem solução. Primeira solução, concurso público. Mas não concurso público para 300 vagas. É concurso público de verdade. Um atrás do outro. Porque o que alimenta o fundo é funcionário concursado, funcionário comissionado, funcionário contratado, vereador, por exemplo, assessores, contribuem com a Previdência, INSS. O desconto aí vai para o INSS, não vai nada para esse fundo. Então nós temos que criar mecanismo de acabar com os contratos, dar segurança ao servidor, dar efetividade a esse servidor, que dá força até para o Cisnova, porque aumenta o número de representação, aumenta a receita, aumenta o número de vozes para lutar por esse direito, porque cada dia está diminuindo mais pessoas para dar o grito por isso.
Gente, nós temos um município, nós temos um TACO lá atrás, dos mais antigos aqui na cidade, dos que estão presentes, tá? Mas conhece Nova Serrana desde que nasceu? A prefeitura de Nova Serrana há 20 anos, há 30 anos atrás, quantos servidores tinha? Muito pouco. Muito pouco. E nós fomos fazendo concurso, alguns. Paramos de fazer concurso em 2007, foi o último. Tem 12 anos sem concurso público. Aí o servidor, quando ele completa ali o tempo dele, professor é 25 anos, as professoras aí. Depois, servidores comuns aí, 30 anos. Alguns ficam um pouco mais e tudo. Tem servidor que fica menos, Remir. Tem uns aí que ficam um tempo, depois pega proporcional, aqueles que recebem em torno de um salário mínimo, né, José? Aí, como não pode ganhar menos que um salário, 10 anos aí, acaba até aposentando. E começa a tirar dinheiro desse fundo. E quem vai alimentar? Só aposenta, só aposenta, só aposenta, só aposenta, não entra ninguém. Chega uma hora, acaba, chega uma hora, quebra. E voltando lá no início. Quando há déficit, quem paga a conta é a prefeitura. A prefeitura não tem dinheiro. O dinheiro da prefeitura é o dinheiro do povo. É o dinheiro nosso. Então, quem paga a conta somos nós. Então, essa Câmara ela tem que trabalhar de maneira mais efetiva, Terezinha. Nós temos que esquecer, Vantuíra, que é negócio de indicação mesmo. Nós temos que brigar, porque é de verdade. O que é de verdade, Terezinha? De verdade é o fundo previdenciário. De verdade é uma reforma administrativa. De verdade é concurso público. É isso que é coisa de verdade. Se a gente não fizer isso, e nós já fizemos coisa de verdade, os vereadores aqui têm que levantar a cabeça, acabaram com o apostilamento. Nós damos conta de fazer coisa de verdade aqui. Então, é reforma administrativa, é concurso público, é isso que salva o fundo. Né? Esses números que são apresentados, esse projeto que chega, é o que nos faz refletir sobre essas coisas. Não adianta a gente ficar aqui jogando para frente, parcelamento, reparcelamento, empréstimo. A vida da gente é feliz quando a gente acaba com uma coisa que parece que foi o diabo que criou, chama cartão de crédito. Cartão de crédito. Isso acaba com a vida da gente. A gente gasta um dinheiro que a gente não tem. E fazer parcelamento em cima de parcelamento e trabalhar em cima de déficit autorial, achando que está tudo correndo às mil maravilhas, é a mesma coisa de viver a ilusão do cartão de crédito. Obrigado, presidente. Como disse o nosso amigo, hoje relator, né, das comissões de conjunto, são 12 anos. Foram 3 mandatos que não tiveram um único concurso público. Então, nós teremos agora, apesar, como disse o colega, é mísero, é pequeno, 300 vagas, 300 para o concurso, mas já vai ter algum, e já tem outra expectativa para obras. Então, o que a gente tem que cobrar do Executivo é que faça isso. Né? Agora, passou os 3 mandatos anteriores, vamos esquecer isso, vamos batalhar o que nós estamos agora com a autoridade de pleitear ou de cobrar que isso aconteça. Né? Então, é necessário que faça esse ajuste, e até foi bem dito pela colega Deise o relatório que ela trouxe, porque, se não fosse, ficaria até difícil a gente dar andamento, porque, pelo menos, teve a comprovação do contábil da casa para com isso, porque o Cisnova, que teria a obrigação, porque ele representa o funcionário público, eu não sei por que não tem a assinatura deles. Né? Tem o jurídico do Cisnova, tem tudo. Então, nós temos que cobrar do Executivo e também, da mesma forma, os servidores têm cobrado dos seus representantes para que haja, sim, um andamento para a normalidade, para a normalização, obrigado, da situação. A gente tem que trabalhar para o melhor, porque o pior já passou. Foi 3 mandatos sem fazer nada. Então, vamos batalhar para a gente conseguir. E é necessário que a gente aprove isso para o bem dos servidores públicos. Está aqui agora que eu vi a presidente do Cisnova. Quer falar alguma coisa?
Obrigado, presidente do Cisnova. Muito bom. Por isso que é muito bom ter a presença dos poderes representados, porque teve agora a correção de que o Cisnova se manifestou interesse. Então, a autarquia, que tinha que ter por obrigação, ter convidado o Cisnova para acompanhar. Então, nós temos que fazer valer, porque se ela manifestou que tinha o interesse, eles tinham que ter a obrigação de comunicar o acompanhamento, né? Então, nós temos que pleitear isso, ir a fundo sobre isso, porque não pode deixar que simplesmente o Legislativo venha acompanhar, mas também os órgãos competentes que representam. Obrigado, presidente, pela presença. Presidente, só pedir para constar em ata a manifestação da presidente do Cisnova de que não foi convidada para poder participar da elaboração do cálculo autorial, mesmo tendo manifestado interesse através de ofício. Em 2017, nesta casa, quando iríamos mudar aí a lei. Foi 2018, não foi? 2017. Não, teve uma primeira discussão. Ah, tá. Um projeto que sequer foi aprovado, não é isso, Deise? Projeto 050. O projeto foi retirado pelo Executivo, acho que não chegou num acordo, né? A gente pediu algumas alterações e ele retirou o projeto e nunca mais voltou. Projeto 050. Mas é para constar isso, porque isso aí amanhã ou depois tem força lá no Ministério Público, sabe? De que os cálculos autoriais, eles não estão seguindo esta norma. Até peço também a procuradora desta casa contas. De que há algumas inconsistências ou falta de documentação referente ao Fundo Previdenciário. Eu gostaria que fosse analisada essa questão. O Fundo Previdenciário não é coisa que a gente pode brincar, não. O Fundo Previdenciário é algo que gera muito transtorno para as finanças públicas. Presidente, parece que o vereador Cabral tinha manifestado interesse de falar, é isso, Cabral? Eu queria aproveitar, já que você está com a fala, para você já manifestar seu voto sobre o projeto, para a gente dar andamento e circular já entre todos os vereadores presentes. Esta comissão, ela analisa a questão de tramitação, questão jurídica. Ela tramita, se preenche os requisitos para a tramitação. Ainda que... É só mesmo para ficar bem claro que eu não entendi. A Sônia, presidente do sindicato, ela falou qualquer coisa de 2017, que ela mandou o ofício. Tá. Né? Porque a doutora acho que não isso é estava importante aqui na ficar época. claro. O que foi colocado no parecer jurídico, vou abrir aspas aqui, ó. Ressalte-se que a reavaliação atuarial deve obedecer aos requisitos traçados no artigo 75, parágrafo 9º, da Lei Municipal 1844/2005, acrescido pela Lei Municipal 2545/2018, que estabelece, artigo 75, parágrafo 9º, a reavaliação atuarial a ser efetuada pelo Fundo Previdenciário, conforme menciona o artigo 95 dessa lei, deverá ter participação ativa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, bem como de um servidor público efetivo do Poder Legislativo Municipal e de um servidor público efetivo do Poder Executivo Municipal, fecha aspas. Então, só para deixar bem claro que, realmente, eu não sei, 2017 não estava aqui, mas isso aqui foi uma emenda que foi colocada o ano passado e que gerou essa obrigatoriedade. Questões que eu acho que tem que ficar bem clara, porque ela fala que não foi convidada. Mas já é lei, Sônia, presidente do sindicato, isso é lei, isso aí o sindicato, eu comungo com o vereador Jardim, no sentido que o sindicato tem que estar acompanhando os interesses do servidor. No caso, junto ao Fundo Previdenciário, é uma questão que tem que estar acompanhando muito de perto, porque isso é lei, e lei, como diz o relator, professor William, é para ser cumprida.
Então, gente, isso é lei desde 2018. Em 2017, ela falou que manifestou um ofício, aí eu não... Só para deixar mais claro, que em 2017 eu não estava aqui, eu não acompanhei isso. Mas em 2018 eu já estava nessa casa e acompanhei, foi feita uma emenda para ver a obrigatoriedade da participação atuarial, nos cálculos atuariais. Tá? Obrigado. Então, assim, eu fui questionado acerca do relatório, né? Então, o relatório, Eduardo, é o seguinte, eu voto, né, contrário à tramitação do projeto, a Comissão de Legislação e Justiça, por descumprimento ao parágrafo 9º do artigo 75 da Lei 2545 de 2018, que alterou a Lei 1844 e que exigia a participação de representante do Cisnova e também servidor efetivo do Legislativo Municipal. Vereadores, palavra aberta. Das comissões. Eu ia até, como já nem, não sei como é que vai ser, se vai continuar o projeto ou não, mas eu achei muito pertinente, eu ia falar o que o senhor falou aí, é só uma sugestão para vocês, e agora, pode fazer concurso que não vai resolver a administração do fundo, é a administração do fundo que sempre foi ruim, não vou falar só desse momento agora não, dinheiro diz que tem muito, está aparecendo a bolsa de valor, só tem números, dinheiro deve estar em algum lugar, em algum patrimônio, porque na verdade o fundo hoje, ele não é só aporte não, professor William, o espaço deve ser cedido pelo município, os funcionários parece que só tem um só que o fundo paga, então assim, a despesa do fundo para o município está mais caro que o próprio dinheiro que o fundo tem hoje, para os moradores de Nova Serrana, o fundo é só despesa e ele tem dinheiro. Se mudar a administração, fazer a administração coerente, o fundo não precisa fazer um concurso hoje para garantir o futuro dos servidores efetivos. Isso aí eu entendo, estou falando como um administrador de empresa. O fundo que ele tem, se ele receber, ele tem em caixa. Mas hoje o fundo ele tem nome, tem números, mas ele não tem em caixa. Então, assim, eu quero fazer uma pergunta para quem... Todos os municípios precisam ter, fazem o fundo, como que é? Todo município tem que ter o fundo particular? Ou pode contribuir pelo INSS? Vereador Cabral, tem diversos municípios que iniciou com o fundo e já terminou, já encerrou o fundo e transferiu todos os servidores para a Previdência Social. Pois é, mas aí os servidores pegam aquele direito deles não, aí e é negocia. feito um repasse, aquilo porque... é tudo transportado para o INSS, é uma transação. Tem diversos municípios de São Gonçalo do Pará tinha fundo de previdência própria, faliu também, e foi feito o aporte desses servidores todos para o INSS. Esse fundo Nova Serrana até pode já iniciar isso, porque ele não tem condições de voltar. Pode fazer concurso aí para 2.000 pessoas, com a administração que está indo, ele não tem condições de ter a autossustentabilidade. Obrigado. Antes de outro vereador manifestar a palavra, eu queria só... porque eu fiquei, assim, surpreso pela colocação do professor William, porque foi depois que a procuradora trouxe a palavra que é lei. Então, eles que não acompanharam. Mas nós temos a segurança do contábil da casa, que comprovou que foi centavos que trouxe diferença, que as contas estão certas. Então, nós temos a tranquilidade de aprovar para dar andamento, para tentar consertar. Não é segurando, não é barrando o projeto que a gente vai consertar. A palavra. A título de sugestão, não sei se tem que ouvir os demais vereadores, é claro, mas às vezes, é igual o senhor está falando, é um projeto também que ele vai ter que tramitar, ele vai ter que ter um destino, né? Que seja aprovado, que seja rejeitado, ele vai ter que ter um destino. Às vezes, solicitar o executivo, que ele não vai entrar na pauta essa semana, então nós temos mais um prazo para tramitar esse projeto. E esse projeto também, os valores de 2019 não são alterados.
esse projeto, a previsão é para 2020, de alteração. Então, não vai atrasar nada para o Executivo do ponto de vista meu. Então, às vezes, seria oficial o Poder Executivo para que ele revesse isso junto ao sindicato, para que amanhã não alegue nenhuma nulidade. É só para deixar claro que não houve a participação ativa de servidor efetivo do Legislativo no cálculo atuarial. Porém, eu peguei o DRAA, que é o demonstrativo do cálculo atuarial, que é obrigatoriamente enviado ao Ministério da Previdência por todos os fundos de previdência até o dia 31 de março de cada ano. Então, conferindo lá, os valores batem com o valor do projeto de lei. Contudo, não houve participação nesse cálculo. Tudo indica que o cálculo foi feito de forma correta, porque não tem nenhuma notificação no site do Ministério da Previdência para o Fundo de Nova Serrana relativo ao cálculo atuarial. O ano passado tinha. Eu conferi, tinha uma notificação pelo atraso do envio. Agora, esse ano não. Esse ano não há notificação lá. Consta que foi enviado o cálculo e não consta nenhuma notificação de erro. Então, não houve a participação, mas tudo indica, né, não tem nada que desabone o cálculo realizado pela empresa contábil Prev, não. Senhor presidente, com a palavra... Eu concordo com a sugestão da doutora Márcia de baixar o projeto em diligência e requisitar do fundo a apresentação desse cálculo de reavaliação atuarial com a participação do sindicato e de um servidor efetivo do Executivo e um servidor efetivo do Legislativo. Com todo respeito, eu penso que é uma medida que vai sanar uma irregularidade que, pelo que está sendo dito pelo contábil desta casa, é meramente formal. Mas se a lei exige, como foi explanado, a lei tem que ser cumprida. Se ela exige a participação do sindicato e desses dois servidores efetivos, e não inviabilizaria o projeto. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, a presidente Terezinha. Boa tarde a todos os servidores dessa casa, a todos os vereadores, nosso contábil, jurídico. Eu gostaria de dizer o seguinte, ficou muito claro a forma que o vereador professor William colocou. Ele não está falando que não vai colocar o projeto. Ele está falando que foi uma falta de compromisso de receber o pessoal do Cisnova, um representante do Legislativo, até mesmo um do Executivo. Nós temos tempo, nós vamos marcar essa reunião, porque documentos nós temos, e eu gostaria de perguntar para a Deise se ela tem em mãos, se os pagamentos estão todos em dia. Os pagamentos do fundo, infelizmente, a gente não recebe nenhum documento que comprove. Lá no site do Ministério da Previdência eu acompanho, mas tem um deleite lá de 3, 4 meses. Inclusive, os parcelamentos eu cheguei a comprovar que lá estava em atraso, contudo eu entrei em contato com a Prefeitura, um contato informal até, e o Gerson me mandou um e-mail com os comprovantes de pagamentos dos parcelamentos. Os parcelamentos estão em dia. Contudo, o pagamento mensal das contribuições eu não tenho conhecimento, porque mesmo quando aparece lá lançado lá no Ministério da Previdência e o documento que o fundo publica no site, esse documento apresenta sempre um valor, porque o valor vem junto da Câmara com o da Prefeitura. Então, a gente não consegue falar assim, o fundo nunca deixa de arrecadar, porque a Câmara, graças a Deus, a gente paga em dia, a gente paga com antecedência. Tem até o dia 20 do mês seguinte, e a gente sempre paga dia 30 o repasse para o fundo. Perfeito, Deise. Realmente, a Câmara paga sempre em dia, antecipadamente. E também quero aqui agradecer que no ano passado, quando foi votar sobre o apostilamento, muitas vezes, vereador, a gente faz reunião, tem pessoas assim bem sábias, pessoas muito inteligentes, porque existe uma grande diferença em sabedoria e inteligência, que vem, faz reunião, conversa com você e te mostra que o lado certo é aquele. Porque no meu gabinete, até mesmo na prefeitura, me convidaram, fizeram reunião,
mostrando o lado bom do apostilamento. Agora eu pergunto para vocês, qual que é o lado bom do apostilamento? Não existe. Então eu tenho que agradecer aos meus amigos vereadores que estavam comigo aqui, que me ajudaram a entender e ver que estava errado. Então, quando existe alguma coisa errada, a gente não pode permanecer no erro. A gente tem que aprender e entender o que é certo e o que é errado, sabe, vereador Jadir? Muitas vezes eu sou questionado, igual, Projeto 58, mais uma vez, né? Fundo previdenciário é dinheiro do povo. Quantas pessoas que precisam aposentar e o nosso fundo está praticamente quebrado. Então, antes de votar esse projeto, vamos reunir, vamos ver de fato o que realmente está acontecendo, para amanhã nós não arrependermos do que nós vamos votar aqui hoje. Então, eu peço a todos os vereadores, analisem, porque aquele dia do fundo previdenciário, que era para poder não parcelar, se dependesse de mim, não teria. Mas os vereadores votaram, respeito a opinião de cada um, mas não vamos deixar isso acontecer mais, não. Vamos deixar o dinheiro que é do povo ali, porque eles trabalham e precisam disso quando for aposentar. Então, esse é o meu pedido. E, mais uma vez, vereador professor William, parabéns e obrigado, porque no apostilamento você, o Chiquinho, conversou e me fizeram entender o lado certo. E, mais uma vez, o senhor está falando aqui hoje, e eu agradeço a você também, viu, Deise? Essa questão aqui, Jadir, é como a Deise falou aí, o procurador, aliás, a procuradora falou e o nosso analista. Não se trata de ser contra, né? Até porque esse projeto é um projeto que vai ter que ser aprovado, porque precisa fazer o repasse do autorial. Só que se nós tivermos uma denúncia ao Ministério Público de que essa lei foi aprovada com descumprimento da norma, há uma recomendação para essa casa para tirar essa lei de vigência. Vereador, então, diante disso, aproveitando a presença da presidente do Cisnova, Sônia, eu queria que ela manifestasse o interesse e a disponibilidade de procurar o Fundo Previdenciário para poder marcar essa data, junto com a presidente Terezinha, sobre o servidor efetivo da casa, para que vocês, que são os órgãos competentes, a terem esse encontro para colocar em dia o que a lei exige. E concorda? Mais uma coisa, Jadir, gostaria até de aproveitar a presença da Terezinha. Nós temos nos reunido aí com vários secretários. Acredito que é importante a gente fazer uma reunião no gabinete da presidência com os representantes do fundo, chamar o Cisnova, chamar pelo menos um representante funcionário desta casa e também do Poder Executivo, que não seja ligado nem ao sindicato, nem à gestão ou à Câmara, para que a gente possa, e até a imprensa, porque isso aqui é um assunto sério. Nós tivemos uma matéria no jornal, não me recordo quando foi, que falava lá do Fundo Previdenciário à beira do colapso. Foi o título. Amanhã ou depois vai falar, vocês foram alertados, vocês sabiam que ia quebrar. Esses 41 milhões, todo mundo fala como se fosse uma fortuna. Tem 41 milhões no fundo. Mas quando ele entrar num déficit aí, todos aí têm a tabela, de 1.600.000 todo mês, isso aí desaparece num passe de mágica. Então, quando a Terezinha coloca essa questão, né, de ser fundamental a gente discutir, existiu um assessor nessa casa, de um vereador que nem está mais aqui, está entre os afastados, que um dia ele falou para mim o seguinte: ô vereador, mude seu discurso. Fala de um jeito que os colegas vão entender e que a população vai entender. E a Terezinha sempre me puxa a orelha. E hoje eu busquei a dizer da maneira que todo mundo ia entender. E acredito que entendeu. Repetindo muita coisa que eu já falei nessa casa. Porque enquanto a gente vai repetindo, sempre o vereador Vantuí fala as indicações, aí eu acreditei, viu, Vantuí? Está vendo que nem tem indicação minha. Porque é um chamamento. É um chamamento que a gente faz, a gente vai sacudindo o outro, sacudindo. Uma hora tem que entrar na cabeça das pessoas. E eu até já concordo com você nessa questão, né, das indicações. Então, é preciso a gente abrir a caixa preta do fundo. Não é uma caixa preta maliciosa,
mas é uma caixa preta que talvez tenta esconder o problema para a gente não perceber a dimensão que ele está, e isso pode nos levar a problemas maiores. Ou seja, entra gestor, sai gestor, fica com medo de abrir a caixa preta para não ter desgaste político, mas ele tem que entender que isso também não é uma responsabilidade só dele, é uma responsabilidade de todos que passaram e de todos que virão. E a primeira coisa para a gente resolver um problema, sempre, é reconhecer a existência do problema. Se a gente não reconhece a existência do problema, a gente não encontra solução para poder responder, né? E só, a título de esclarecimento, vereador Jadir, quando o senhor citou no início da fala, eu não sei se eu entendi bem, o senhor falou que eu manifestei a partir do momento que a procuradora veio cá. Ela veio me perguntar sobre o projeto 050 e que a manifestação da Sônia não tinha sido captada. Não, né? Ah, então eu entendi mal, porque aqui o meu parecer já está anotado e ela até vai contra o posicionamento inicial dela de que, né, não, então entendi mal. Eu queria só um minuto. Só para mim. Quer ver? Deixa eu concluir aqui, por favor. Só para aí depois te passo a palavra. Porque eu queria solicitar, pedir à presidente Terezinha, porque é o seguinte, a presidente do Cisnova, Sônia, ela está em comum acordo. Eu não sei qual servidor da casa efetivado que faz parte desse acompanhamento. É a Deise mesmo, né? Então, eu acho que seria interessante, presidente. Presidente, assim, é um pedido meu. Você que a decisão é sua, mas deixa eu só concluir. Como é um assunto técnico, não tem nada a ver com a rodinha não, viu? É assunto técnico. Eu acho que seria interessante, se elas concordarem, a senhora convidar o Fundo Previdenciário para vir numa reunião no gabinete da presidência, Vossa Excelência, mas apenas com os vereadores, nem assessores. É porque é um assunto técnico para a gente ir a fundo, para a gente entender com todos os pontos e vírgulas, né, para poder sanar de vez qualquer dúvida que houver. Obrigado, presidente. Quanto a assessor, só vai assessor nessa reunião quando os vereadores não estão, porque eles precisam ficar a par de tudo que está sendo falado e passar para o vereador. Então, assim, já fui questionada várias vezes por causa disso, mas não tem como mudar. O assessor tem que continuar participando, porque o assessor é o que leva o de melhor para o vereador. Então, eu quero pedir ao Eduardo, por favor, que faça esse documento e que envie e que essa reunião seja o mais breve possível. Tá? Presidente, só para poder fazer uma palavra final, para mim encerrar minha participação, quando eu comecei a fala anterior, eu queria falar e acabei, por um lapso, não falando. A Deise, até que na fala dela, ela me fez lembrar uma situação. O Cisnova, segundo me consta e segundo consultei no Ministério Público, fez um questionamento sobre possíveis irregularidades, uma coisa antiga, em 2018, sobre questão de pagamento de parcelamentos e reparcelamentos. Esse procedimento ele foi arquivado pelo Ministério Público depois de uma manifestação do Executivo que estava em dia. Esse arquivamento se deu em julho de 2018 e, coincidentemente, a partir de agosto, a Prefeitura não mais pagou e foi quando nós tivemos que fazer aquele parcelamento. Só para trazer esse conhecimento do Cisnova. E, finalizando, sou favorável à participação dos assessores, porque eu pego, por exemplo, vou citar nomes, Adriana é uma pessoa formada em administração, você pega aí o Vandir, ele é professor de carreira do município, entende o fundo talvez melhor do que eu, né? Você pega, nós temos bacharel em Direito, então, assim, eu acho até muito proveitoso a participação, porque são técnicos também. Deixa eu só complementar, porque, na verdade, a minha colocação, senhora presidente, não é menosprezando de forma alguma assessor, porque eu vejo o seguinte, como é um assunto de suma importância, eu mudo qualquer agenda minha para estar nessa reunião. Então, eu acho que a responsabilidade do representante do povo, que é o vereador, num assunto de suma importância, ele teria que mudar qualquer agenda a favor disso. É simplesmente isso, tá, presidente? Com a palavra... nós temos aqui a Bruna, né? A Bruna, que é advogada, e eu respeito muito o vereador Remirto, e ele, desde o dia que ele tomou posse, ele me apresentou um documento no qual ele disse, nas segundas-feiras,
eu não posso participar da reunião. Então, sempre eu vou no gabinete, convido a Adriana, agora tem o Vandir, vou lá, convido até os dois, né, para eles participarem, porque ele me comunicou. E temos também o vereador José Alberto, que ele também, ele tem uma profissão que tem dia da semana que ele não pode estar nas reuniões. Ele vem, mas não no horário da reunião. Então, a gente tem que respeitar o direito de cada vereador. Mesma coisa seria se fosse com o senhor. Se o senhor precisasse também, eu ia fazer a mesma coisa. Com a palavra, o vereador. Eu achei muito importante o que o senhor falou, presidente Terezinha. O senhor está fazendo um trabalho muito bonito mesmo pela casa, mas sobre o voto, o senhor falou sobre o projeto 058, eu falo da minha parte. Até vocês viram que o colega novo que entrou, a vontade de fazer um projeto, deixar uma história na casa, acaba até atropelando algumas coisas sem a gente ter culpa. Porque a gente não sabe o momento, até então nós vamos estar aqui. Mas eu não arrependo, em momento algum, presidente, ter votado no projeto 058, porque particularmente, a gente votou foi no asfalto, não foi nem no projeto, mas foi negociado com os servidores, com a DEI está aqui, falou assim, dá para a gente. Assim, nós não vamos tomar muito prejuízo, porque nós, todo mundo estava fazendo divisão da cidade, metade lá, foi uma pressão danada. Teve tribuno pedindo para ajudar a votar. Então, assim, senhora, eu respeito o seu voto, só não votaria, mas só tem respeito ao nosso. Nós estudamos o projeto e nós negociamos com os servidores efetivos, com o fundo, e aqui eu não arrependo de ter votado, porque eu votei foi com acordo com o Cisnova, com a DEIS e com eles. Agora, o seu caso mesmo, também, presidente Jadir, o seu caso aí tem profissão, igual o menino pode perder o emprego dele, porque vereador não é profissão. O senhor pode deixar eu cortar o cabelo do cara depois, porque o cabelo cresce 1 centímetro. Agora, como é que o cara vai perder o serviço dele para vir para cá? Porque já tem que ter uma profissão. Vereador não é profissão, é uma missão. Então, assim, meu ponto de vista é isso. Não é que nós entramos agora, os suplentes, que nós somos, igual só fez uma comparação boa, tem vários conhecimentos, tem o científico, o empírico, prático, que pode ter certeza que todo mundo tem sua bagagem. O científico aprende na faculdade, mas o voto da pessoa tem que ser respeitado depois que vota. Não adianta questionar depois, não. Muito obrigado. Pela ordem. Presidente. Boa tarde a todos. Sim. E não sei o porquê também da não a participação do representante do Cisnova, do Executivo, do Legislativo. Concordo de fazer essa reunião mesmo. Até agradeço aí a Deise, o Elim, né, dessa fala deles. E outra coisa, não é desfazendo dos assessores, mas tem reunião nessa casa aqui que é muito importante o vereador estar presente. Já aconteceu que, às vezes, o próprio assessor vai na reunião, ao que chega na hora de votar aqui, o vereador fala assim, não, eu não vou votar nesse projeto, eu não tenho conhecimento, que eu não participei. O assessor não passou o recado que tinha que passar. Me desculpa, eu estou falando a verdade. Eu acho que nós tem reunião aqui que realmente o vereador tem que estar presente. É para ouvir mais de perto, para chegar aqui e não ficar com dúvida no plenário. Já vi vereador passar aperto que não votar no projeto porque não participou da reunião. O assessor foi, o assessor não deu conta de passar o recado. Ali você está vendo, você está perguntando. Me desculpa, meu assessor, quando eu mando, já aconteceu de eu não participar aí, mas tem projeto que é importantíssimo o vereador estar presente. Nós, principalmente nós mais antigos aqui, não estou falando vocês que chegaram agora, né? Por exemplo, esse projeto que nós votamos, que vocês não estavam aqui presentes. Esse, por exemplo, nós, vereador, mais tempo aqui, nós temos a obrigação de estar aqui, que nós votamos em 2018. Agora, vocês não, vocês, igual você falou mesmo, né? Você tem compromisso e tal, a gente tem que desmarcar o compromisso da gente por causa disso. Nós, vereador mais antigo, tem a obrigação de estar aqui, que nós votamos a lei, porque eu acho que é muita responsabilidade. Não sei o porquê não a participação do servidor. Igual o Cabral sempre fala, o fundo tão rico desse, tem dinheiro, então é para caminhar para as pernas, por que não caminha? Então a pergunta boa a gente está fazendo para o presidente aqui. Por que não caminha para as pernas, então? Então sai da prefeitura, então caminha para as pernas. Vamos ver a resposta deles. Pela ordem, presidente, eu só quero esclarecer para o vereador Cabral que, hora nenhuma, eu desrespeitei e fui contra a opinião de cada um. Eu quis dizer, sim, que no projeto 58, vocês lembram a pressão que foi? Teve até audiência pública para falar do projeto e era sobre o fundo.
que é uma coisa tão séria, tão grave, e muitas vezes eles pegam um projeto e misturam outro projeto, igual na época questão de asfalto, com o projeto, para que a população pense que nós estamos aqui votando um projeto de asfalto. E isso eu fui questionada, e eu sei que cada um de vocês também foi, e eu respeito você e todos os vereadores, que dizer assim, que esse é a mesma coisa. Não teve uma reunião, não teve um parecer deles, nenhum deles vieram aqui falar, só entregaram o projeto e falou que era para ser votado rápido. Como já está de comum acordo, né, o projeto vai estar esperando esta reunião, né, e eu queria só retirar o que eu falei, porque deu um entendimento, uma conotação muito diferenciada. Por exemplo, o colega Remirto, que é relator da comissão a qual estou presidente, ele tem um compromisso na segunda, então a reunião é na terça. Então, acho que a gente deve observar, sim, Cabral, exatamente os seus trabalhos, o trabalho de cada um. Então, o que a gente, se for necessário, faz na quarta, na quinta, na sexta, a gente procurar um entendimento da gente estar junto, porque a nossa responsabilidade ela é muito grande diante dos assuntos que são muito, exige um acompanhamento com mais seriedade. E, Remirto? Só concluir para a gente... Presidente, posso falar? Pode. Você não falou ainda. Me atingiu quando falou que é a respeito dos assessores, não é por causa da Bruna aqui, entendeu? Que é uma pessoa muito competente. Primeiramente, eu quero parabenizar ela, né, pelo dia de hoje, né, o aniversário dela, né? E a Terezinha conhece a competência dela, né? E sempre que eu não tiver que eu não puder estar presente, com certeza, pode ter certeza que vai ser ela. Que ela, tudo que ela entende de tudo. Quando eu chego lá no gabinete e falo, dói aqui, assim, 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 eu acho que é até mais competente do que eu, entendeu? Agora, a respeito, não é só nós que está errado, eu não sei onde é que está o erro aqui, não é na casa, é em Nova Serrana. A respeito, nossos projetos não saem, ofício não sai, indicação não sai, então vamos lá. O colégio lá de cima, nós todos aqui foi a favor, né? Foi não, a votação. Agora saiu, né? Começou as obras, né? Quem foi o vereador que foi convidado para participar lá da pedra fundamental? Quem for, levanta a mão, por favor. Então, não sei onde é que está o erro. Eu sou um bobo, mas um bobo experiente, um bobo inteligente, entendeu? Que eu analiso também cada ponto. Então, vamos ver onde é que está os erros, para poder a gente trabalhar mais em conjunto, para ver o que é que pode fazer, porque só está discutindo aqui, vai, vem, não resolve nada, então, não sei como então, ok. Aqui, ó, diante do que já foi feito, desculpe se o projeto... eu errado aqui, não, tranquilo. Aqui. Diante do projeto 089, que já se encontra suspenso, considero encerrado esta reunião, e podemos continuar batendo papo.